Sejam bem-vindos a mais um episódio Pode Despertar. E hoje a gente vai falar de um tema, assim, que é muito necessário. Não que os outros não sejam, todos são muito relevantes. Mas a gente trouxe até esse livro aqui, Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Que a nossa boca, ela tem muito poder de profetizar, de amaldiçoar, de ajudar, de atrapalhar. E a gente vai falar sobre isso, né? Cuidado com a sua boca. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve aqui, compartilha, envia para todo mundo e comenta os próximos temas que vocês querem que a gente fale. E siga a gente no Instagram. Vai Pode lá, despertar galera. com 2 R no E, final. e na outra rede também. E a gente queria falar sobre esse tema com vocês, porque é um tema muito necessário, né? Falar sobre a língua, que a nossa língua, vixe, é igual cobra. A gente gosta de uma fofoca e é um tema muito importante, porque a Bíblia inteira fala sobre isso. Cuidado com o que sai da sua boca. E aí a gente separou, né, um versículo para a gente começar justamente a falar sobre esse tema, e está em Mateus 12:34, e fala assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E realmente fala o que o nosso coração está sentindo. E às vezes a gente nem percebe o que a gente fala. E nossa fala pode machucar outras pessoas. Pode amaldiçoar e pode até traumatizar a vida de uma pessoa. Muitas das vezes, por conta de um comentário seu, você pode paralisar a vida de uma pessoa. Com certeza. E às vezes você fala e nem percebe o que você falou e vai embora, tranquilo. E aí a outra pessoa fica traumatizada. Sim, por isso que a gente tem que vigiar muito o que a gente tem que falar. É o momento de falar? O que você vai falar para a vida da pessoa vai agregar em alguma coisa? A gente tem que ter noção também, né? Com certeza. E entra a questão, por exemplo, é melhor você ficar calado do que você falar coisas erradas e coisas que não agregam a outra pessoa, a vida da outra pessoa. Então é melhor você sempre ficar calado se não for algo para agregar, Sim. né? E que a gente vê muito, né, é o tal da fofoca, né? Nossa, demais. E a Bíblia inteira também fala sobre isso. Gente, eu falo por mim. Nossa, isso é algo que me pega demais, porque eu gosto de uma fofoca. Deus me Ainda mais você que perdoe. é casada, eu falo, porque quando eu namorava, gente, o prazer da vida de namorar era fofocar. Contar pro marido as coisas. Tudo Chegar que tá em casa e acontecendo. contar o que tá acontecendo. Mas nós somos um só, então tá tudo bem. Tô é brincando. uma fofoca só. Eu tô brincando. Mas é muito real. E isso é viciante. Eu sei que é Sim. viciante, a fofoca vicia. Juntar com amigas pra só fofocar da vida das pessoas. Isso, e vicia muito. É uma porque coisa. você fica alimentando isso dentro da gente. Quanto Sim. mais fofoca, mais fofocar você quer. E você alimenta a sua carne. Quanto Sim. mais você alimenta, mais ela vai querer. E isso começa a ser um pecado, a fofoca. Sim. E coisa que eu via muito em mim era isso. Hoje eu tô melhorando, porque a gente não melhora de um dia pro outro. Não. É um processo. Mas E a gente nunca vai melhorar 100%. Mas eu seguia muitos Instagrams de fofoca. Sério, Isa? Muitos, nossa, sei todos. Seguia muito. E isso atrapalhava muito minha vida, porque eu ficava rolando lá o feed, só vendo a vida dos outros, fofocando o dia inteiro. a vida dos outros, ficando o dia inteiro naquilo e esquecendo da minha vida. Porque às vezes a gente fica olhando as fofocas e tudo mais. A vida alheia. Idealizando a vida dos outros e você julgando a vida dos outros. E porque você a nossa esquece, é você esquece da sua vida. Sim. E aí o tempo passou e você tá lá vendo uma vida de alguém que não tá nem aí pra você, que nem sabe quem você é. Até que desse mal eu não peguei, porque eu tenho uma certa preguicinha de seguir Instagrams. Eu sempre tive Por isso que eu tirei tudo, porque é aquilo. Se seu olho te faz pecar, arranque fora. Se a sua mão, arranque ela também. Então, é algo que é de início. Eu gosto muito de fofoca, mas eu sei que isso não é certo. Cara, vai parando de seguir gente que não tem conteúdo. Vai parando de seguir aquilo que não te agrega. Nossa, Sim. Isso mudou minha vida. E a importância também da gente estar alimentando, igual a gente alimentar essa fofoca, é muito por conta das pessoas que a gente anda. Nossa, quando a gente começa a trocar o nosso ciclo, tem pessoas que nem gostam de fofoca, então não tem nem como você dar abertura para um tipo de fofoca. É mesmo. Porque eu tenho ainda muitas amigas que gostam muito de fofoca, eu era uma delas. Só que eu comecei a me policiar, e sabe uma das coisas que me ajudava muito? Eu fazia promessa de fofoca. Essa eu nunca vi. Eu já fiz promessa de fofoca, acho que eu já fiz um mês, que eu não poderia fofocar, eu não poderia falar da vida alheia. E isso foi ajudando. Então, se você tem esse problema de fofoca, esse problema de falar da vida das pessoas, façam isso
Porque é o início, sabe? De você querer mudar, de você controlar a sua língua, porque ela literalmente ela traz vida ou morte, ela é um pecado, É um assim. pecado. E a Bíblia inteira fala sobre isso, né? Cuidado com o Sim. que você fala, porque é muito sério isso. É pra sua vida profissional, pra sua vida sentimental, pra tudo. Seu Porque relacionamento com Deus, Deus odeia fofoca. sim, e quando você às vezes tá perto de alguém que fica falando assim: "Ah, eu tô triste hoje. Ah, isso vai acontecer. Nossa, que ruim." A vida da pessoa começa a seguir o que ela fala, porque a Sim. palavra tem Tem poder. poder. Então, é profetizar na sua vida. Quando você acordar, começa profetizando. O Nossa, que você quer viver? sim, hoje vai ser um dia maravilhoso. Hoje vai ser espetacular. Hoje eu vou ter isso. Hoje eu vou ser feliz. Comece a profetizar. Sua vida vai mudar da água para o vinho quando você começar a profetizar coisas boas na sua vida. E coisas boas na vida das outras pessoas. Porque a gente está aqui para edificar as outras pessoas. E eu sei que é difícil, às vezes, a gente falar coisas boas para as outras pessoas. Mas isso muda, porque uma palavra de agrado, às vezes, para alguém que está na rua, de um bom dia, pode mudar o dia daquela pessoa. E uma vez eu aprendi que eu nunca esqueço essa frase, que o tolo fala daquilo que vê e o sábio fala daquilo que ele quer viver. Nossa. E isso é muito real e isso ficou na minha cabeça e isso faz muito sentido, da gente começar a profetizar daquilo que a gente quer viver, começar a sair coisas boas da nossa vida, ao invés de sair palavras de morte, palavras de depressão, palavras que sua vida tá ruim, sabe? Vamos começar a profetizar aquilo que a gente quer viver. Com certeza. E é igual o remédio. Tem gente que é tão viciada em remédio que toma qualquer coisinha que tá com dor de cabeça, passa. Mas começa a profetizar na sua vida que vai ser a mesma coisa que remédio. Você vai viver de uma forma sobrenatural todos os dias. Para de ser pessimista. Nossa, pessimista. Você pega. A pessoa que É muito chato ficar perto de pessoa pessimista. Tudo vai dar errado, minha vida tá uma bagunça. Você aguenta ficar perto de alguém assim? Se você sabe que você é um pouco pessimista, ou se você é muito também, porque a gente sabe quando a gente é. Aceite isso e entregue isso pra Deus. Deus, eu sou pessimista, me ajude a mudar. Exatamente. Ele vai te ajudar a mudar. Entrega suas fraquezas pra Deus e pede pra Ele te mudar, porque Deus ele vai mudar. E a questão da palavra é tão sério, eu vejo isso ainda mais quando você tem filhos, porque você tem uma autoridade muito grande quando você tem filhos, de profetizar na vida dos seus filhos. Inclusive quando ele tá no ventre. Sim, porque já é uma vida lá dentro. Eu fiz assim como se eu estivesse grávida, mas é porque eu já profetizo que eu também vou ser mãe um dia. E é muito sério isso. Mães, pais, cuidado com o que vocês falam para os seus filhos. Podem traumatizar eles pro resto da vida. E o mundo espiritual é real. Eles estão ouvindo o que você tá falando. Não profetize coisas negativas, nem maldição pros seus filhos. Eu já vi pessoas falando pro filho: ah, você é muito burro, ah, você não vai ser ninguém. Aí aquela pessoa se torna um Zé Ninguém e aí culpa ele ainda, mas a sua palavra já foi lançada pro reino das trevas e você não lembra, você não percebeu. Cuidado, profetize na vida dos seus filhos, que seus filhos vão ser bênção, que seus filhos vão profetizar na vida das outras pessoas, que eles vão conquistar as outras pessoas pelo reino, que eles vão ser felizes, que eles vão ter uma mulher ou um esposo maravilhoso. Sim. Profetize, não profetize coisas ruins para os seus filhos. Cuidado. Sim, e isso da gente falar aquilo que a gente quer viver é tão real que eu lembro, Isabela, que quando eu fiz o método CIS, e lá a gente tinha muito, eu aprendi muito isso lá também, da gente falar aquilo que a gente quer viver, e a gente falava em voz alta e a gente falava para as outras pessoas, em turmas. Isso é bom, né? Verbalizar, sim, falar exatamente. Alto mesmo, não só pensamento. E a gente falava para pessoas que a gente nunca nem conhecia. Eu acho que era mais fácil do que falar para as pessoas conhecidas, que a gente conhece. E eu falava toda a minha vida, de tudo aquilo que eu queria viver. E eu falava que eu era casada, que eu tinha filho, que eu tinha uma boa casa, que eu tinha o meu relacionamento com Deus, assim, maravilhosamente perfeito. Já falar aquilo que você quer viver, né? Como se fosse hoje. Isso. E aí as meninas perguntavam assim: nossa, mas você é tão nova e você já é casada, você já tem 3 filhos. Não, eu tô profetizando aquilo que eu quero. E era tão real que elas acreditavam que a minha vida era exatamente aquilo. Pra você ver o poder da palavra, o poder da E não é sobre você viver uma mentira idealizada, né? Não. É sobre você realmente profetizar algo bom na sua vida. E a forma como eu falava era como se eu estivesse vivendo aquilo. Tipo, elas achavam que aquilo era a minha vida.
Só que, na verdade, eu falava com tanto entusiasmo, e é assim que a gente tá querendo falar pra vocês falarem com entusiasmo tudo aquilo que vocês querem viver, começar a profetizar sobre a vida de vocês, profetizar sobre a família de vocês, troca a fofoca e começa a profetizar sobre a vida das pessoas que você gosta, até das pessoas que você não gosta, mas começa a profetizar coisas boas, sabe? Eu acho que isso muda muito, né? Eu acho que muda a família, muda você, porque você começa a ter uma visão diferente do mundo. E é como você sair na rua, dar um bom dia pro porteiro do seu prédio, pergunta como ele tá. Na rua fala, nossa, que bonita a sua roupa. Não custa, é gentilezas que saem da sua boca que mudam a vida de outra pessoa. Às vezes essa pessoa tá uma depressiva, pensando que ninguém vê ela, que ela é invisível, e você dando um bom dia, palavras boas, palavras de alegria, ela vai se sentir amada. Vai mudar o dia da pessoa. Vai mudar o dia. E outra coisa que eu vejo muito que muda também, ainda mais você cristã, fale Jesus te ama. Que seu dia seja um dia abençoado. Vai com Deus, fica com Deus. Abençoe a vida da outra pessoa com uma conversa normal. Você não precisa ficar falando de Jesus o tempo todo. Se você tá numa conversa e tá indo embora, se você falar, fica com Deus, Jesus te ama, você já lançou uma semente no coração da pessoa. E isso é muito importante. Sim, Isabela, isso é muito real o que você tá falando. Porque a gente não tem noção das nossas palavras. E que um ato tão simples desse faz diferença na vida de uma pessoa, protege a vida de uma pessoa. Ou às vezes você lembra, tipo, de um Deus tão incrível que as pessoas às vezes estão adormecidas dentro delas. Com certeza. Tem pessoas que às vezes nem lembram quem é Jesus e você fala, fica com Deus, Jesus te ama. Sim. Ela vai falar, nossa, Jesus, quem é Jesus? Por que essa pessoa falou que Jesus me ama? E ela vai sentir curiosidade de procurar saber por que esse Jesus ama ela, né? Ou ela vai lembrar também, porque às vezes tá adormecido, tá esquecido dentro dela. E tem pessoas que são amarguradas com Deus, né? Eu sempre falo que não existe ateu. Uma revoltinha, né, com Deus. Eu sempre falo que não existe ateu, existe brigado com Deus. E às vezes essa pessoa tá brigada com Deus e vê você tão feliz falando de Deus num bom dia, não fica com Deus, que ela vai falar, gente, mas que Deus é esse? Porque eu tô brigada. Eu tô brigada com Deus, mas ela tá aí toda feliz. As pessoas vão começar a repensar um pouquinho, só pelo modo como você fala, o modo como você age. Como você vive, as pessoas começam a ter curiosidade. Curiosidade, é isso. E através disso que você pode ganhar muitas pessoas pro reino, muitas almas, exatamente. E é para isso que você foi criada. Deus quer que você leve o evangelho não de uma forma... agressiva. Isso, não de uma forma agressiva, mas... entrando assim, falando um pouco dele, falando aquilo que você vive, às vezes com uma atitude sua, uma forma como você fala, uma palavra que você libera sobre a vida de outra pessoa. E em Provérbios fala muito sobre a questão também de ficar calado, né? Sim. Que a boca tem poder, a língua tem poder de abençoar e amaldiçoar, mas você saber ficar calado também é um dom, domínio próprio. Controlar a boca e saber a hora de ficar calado. E é um dos dons mais difíceis difíceis, porque às vezes a gente tá numa briga, conversa, começa uma discussão e você não consegue segurar a sua língua. Isso é um domínio próprio muito grande. Às vezes você é muito impulsiva, né? Aquela impulsividade. Nossa, sim. E isso afeta demais, porque você tá no meio da discussão e Deus tá pedindo para você ter o domínio próprio da sua língua. E é isso que Deus quer, que a gente tenha o controle sobre nosso corpo. Principalmente sobre a nossa língua. Tá cheio de cobra por aí. Inclusive, eu quero até ler um versículo que tá em Tiago 3:10, que ele fala assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeite ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, da mesma boca que pode sair bênção, ela também pode sair maldição. É vida ou morte. Então você tem que decidir o que você quer que saia da sua boca. É maldição, é vida, é morte? E nesse versículo fala, né, que não pode sair da mesma boca, da mesma fonte, coisas boas e coisas ruins. Então a gente tem que começar a se policiar nisso, porque se tá saindo só coisas ruins, tem algo de errado. E pode sair da mesma fonte, água salgada e água doce. Então, da mesma forma, controle sua boca, tenha domínio próprio para que não saia maldições e bênçãos. Sim, cortar a língua. É difícil, mas a gente tá tentando. Se a gente tá tentando, você também consegue. E a gente também quer te ajudar, a gente quer falar aquilo que a gente fez para conseguir,
porque até esse podcast é sobre isso, é sobre experiências que a gente já viveu, Com certeza. lutas que a gente enfrenta, dificuldades que a gente já passou e que você às vezes está passando. E esse livro que a gente trouxe é muito bom. Se você tem curiosidade, às vezes vontade de controlar sua boca, leia. A gente não tá aqui ganhando nada falando sobre esse livro. Nenhum patrocínio, viu, Joyce Meyer? Mas se ela quiser presentear a gente tá aqui. Mas é porque realmente é um livro muito bom. Te ensina várias maneiras de profetizar na sua vida e ler pela palavra, porque tem vários versículos. E então é uma dica pra você. A gente vai trazer outros livros aqui sobre outros temas também. Livros é o que não falta. Mas é sobre isso. Então, o nosso tema de hoje foi sobre isso. Eu e a minha boca grande, que a nossa boca diminua um pouquinho. E, inclusive, a Joyce Meyer, ela ensina muito sobre isso, sobre a gente começar a escrever aquilo que a gente quer viver, começar a profetizar mesmo. E, especialmente, escrever. Começa a escrever tudo. Eu profetizo isso na minha vida, eu quero viver isso ano que vem, eu quero viver isso esse ano. Começa a escrever, começa a declarar, começa a profetizar coisas boas. E é isso, nosso tema de hoje foi esse. Cuidado com a sua boca daí, que a gente vai estar cuidando da nossa daqui. E Jesus te ama, Deus te abençoe. Amém, Até fica a com próxima. Deus. E é isso aí. Curte esse vídeo, compartilha. Beijo. Tchau.